E a gente começa o vídeo de hoje fazendo a seguinte pergunta: é possível aprender a desenhar o básico, mesmo que o seu nível seja boneco de palitinho? Olá, eu sou a Paula Viana Mendes, professora de desenho e pintura. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Boneco de Palito dessa semana. O Boneco de Palito é essa série semanal aqui no YouTube, toda quarta-feira às 8 horas, onde a gente conversa sobre temas do universo do desenhista iniciante. Então você que está começando, que seja lá por que razão você acha que você não vai conseguir aprender a desenhar, pode ser porque você acha que você não tem coordenação motora, pode ser porque você não consegue fazer uma linha reta, você mal lembra das formas geométricas que você estudou no colégio. Ou talvez porque você acha que você já passou da idade, ou não conhece as técnicas, ou não tem muito senso estético. Seja qual for a razão, né, a nossa conversa de hoje é sobre essa dúvida que muitas pessoas que são apaixonadas pelo desenho, que querem aprender a desenhar do zero, mas que sentem que não têm habilidade, que vão ter que realmente começar do zero. Como é que essas pessoas fazem para aprender a desenhar? Será que é realmente possível? E aí talvez a pergunta que você poderia estar se fazendo com relação a essa questão é: o que as pessoas que aprenderam a desenhar do zero, na sua exata mesma situação, pessoas no nível do boneco de palitinho, o que essas pessoas fizeram para aprender a desenhar? Ou uma outra coisa que você pode estar se perguntando também é: por que algumas pessoas aprendem a desenhar e outras não? Né? Independente assim do nível do talento, por que tem gente, né, que vai lá e faz o curso e aprende a desenhar, e por que tem gente que faz o curso, desiste no meio do curso ou nem chega a fazer um curso? E eu acho que uma primeira resposta a essa questão seria a gente pensar na própria instrução, no próprio curso. Ou, se você não fez curso ainda, mas, por exemplo, está buscando tutoriais no YouTube que se dizem básicos, que dizem que vão te ensinar a aprender a desenhar do zero, né? Realmente existe muito conteúdo hoje em dia. Se você procurar na internet e até talvez mesmo na sua cidade, muitos cursos, muitos professores, muitos instrutores fazendo essa promessa: aprenda a desenhar do zero. E aí quando você chega lá, que você vai dar uma olhadinha, você percebe que aquele curso, aquele tutorial que era supostamente para quem é iniciante, ele só está disfarçado de aprenda a desenhar do zero. Ele às vezes pula uma etapa, né? Por exemplo, no caso do curso, ele começa te ensinando linhas, formas geométricas, e você até parece que está indo bem, que está acompanhando. E aí, de repente, do meio para o final do curso, ele começa a ensinar perspectiva, anatomia humana, começa a ensinar composição, e aí você começa a se perder, você começa a não entender, a sentir que o seu rendimento está caindo e começa a se desmotivar, né? Começa a se frustrar com a ideia de aprender a desenhar. Então tem gente que nem tenta, tem gente que até tenta, mas desiste no meio do caminho. E eu acho que por isso que existe essa dúvida pairando no ar. Porque, gente, desenho é como todas as outras habilidades técnicas que você já ouviu falar na vida. Você não aprende a nadar se você não tiver um instrutor de natação para te ensinar como é que você nada. Você pode até aprender alguma coisa ali, bater o braço, boiar, mas as chances são que você vai se afogar. Você não aprende, por exemplo, a tocar violão, a tocar violino só seguindo o tutorial na internet. Você aprende alguma coisa, né? Você aprende um dedilhado aqui, uma nota ali, mas aprender mesmo com segurança, né? De conhecer as técnicas, de dominar o seu processo criativo, começo, meio e fim. Geralmente você precisa de uma pessoa te explicando como é que toca aquele instrumento musical. E com desenho é a mesma coisa. Acontece que a gente está no momento do mercado criativo no Brasil e no mundo, onde cada vez mais as pessoas estão buscando desenvolver o seu potencial criativo de alguma forma. Muitas pessoas têm buscado aprender a bordar, aprender a pintar com aquarela, né? Aprender outras habilidades, fazer outras atividades que mexam com a criatividade. E com desenho está sendo a mesma coisa. Então a gente vê curso de desenho e de pintura para todos os lados que a gente procura, né? E aí, nessa super oferta de mercado, ou seja, nessa quantidade exagerada que temos hoje de cursos de desenho e de pintura, a gente tem
de todo tipo. A gente vai ter cursos que vão te empolgar a aprender a desenhar personagens, por exemplo, desenhar cenários, fazer ilustração infantil. E aí você vai vendo e vai se encantando com tudo isso. E não tem problema nenhum com isso, assim. Eu acho que essa empolgação mesmo de você ver conteúdos relacionados ao desenho e aspirar, né, desenhar daquela maneira que você está vendo, que você admira, fazer personagens, criar cenários, criar o seu livro de ilustração infantil, ilustrar suas histórias, seja lá por que razão você quer aprender a desenhar ou simplesmente desenvolver um hobby, né? Mas a gente se empolga e a gente quer aprender a desenhar daquela maneira que a gente está vendo no curso. E o que a gente muitas vezes não percebe é que às vezes para aquela pessoa que está querendo te ensinar, por exemplo, a desenhar personagens, chegar no nível de desenhar personagens, ela tem todo um trajeto antes que ela trilhou. Para desenhar cenários, para desenhar ilustrações infantis, fazer livros, né? Ilustrar livros infantis é tanto conteúdo, é tanta coisa que você tem que saber, né? Por exemplo, narrativa, compreender mais sobre narrativa, sobre personagens, sobre apelo, sobre cenário, né? Entender um pouco sobre storytelling, né? Sobre storyboard. Então, me parece que seria extremamente excepcional que, por exemplo, uma pessoa que está querendo aprender a desenhar do zero e que diz que não tem habilidade nenhuma, que está começando realmente do nível do boneco de palitinho, ela vai começar a aprender a desenhar e já vai pular, por exemplo, para criação de personagem ou para ilustração de livro infantil, entende? Então, e mesmo nos cursos básicos, existe uma sede tão grande de muitos alunos iniciantes a aprender logo, por exemplo, figura humana, né, a aprender a desenhar. Tem muita gente que gosta de fanart, desenhar os personagens que você gosta, né, que você admira, que existe essa demanda, esse desejo por aprender esse conteúdo e muitos professores acabam colocando dentro do curso de desenho básico, né, uma introdução ali à anatomia humana. E isso acaba causando muita frustração. Porque a anatomia humana, gente, na minha opinião como professora que ensina desenho básico há 8 anos, é um assunto que você começa a se introduzir realmente depois que você domina o básico, depois que você entende as formas geométricas bidimensionais e tridimensionais, depois que você entende formas orgânicas. E por entender, eu não estou falando assim, você tem a informação de que isso existe. Por entender, eu estou falando de você praticar, de você dominar, de você fazer exercícios com frequência para você poder dominar esse assunto, entende? Se você só conhece, por exemplo, as formas orgânicas, mas você ainda não domina, não pratica, certo? Não passou pelo menos um mês estudando formas orgânicas, então chances são que quando você começar a desenhar a anatomia humana, você vai sentir falta desse conhecimento, desse fundamento, certo? Então, eu diria que o primeiro problema que leva as pessoas a acreditarem que elas não vão conseguir aprender a desenhar, mesmo quando estão matriculadas num curso que se diz básico, é o próprio curso, né? Daí a importância de você escolher bem o curso de desenho que você vai fazer. E mesmo que que o seu nível não seja tão básico assim, mesmo que o seu nível não seja boneco de palitinho, mas você sente que você ainda está iniciando, acontece muito, né? Eu tenho um grupo no Telegram que é só para pessoas, assim, um convite é para pessoas que estão iniciando, que não sabem nada, que querem começar do zero. E aí, assim, aparece muita gente do nível básico, que já sabe desenhar alguma coisa, que já desenrola. Por quê? Porque essa pessoa ainda não tem segurança naquilo que ela faz, porque essa pessoa sente que ainda pode aprender mais, que ainda precisa praticar mais, tá atrás de mais coisa, de mais conteúdo, certo? É muito comum disso acontecer. Então, gente, eu acho que a primeira coisa assim, que a gente pôde conversar é essa com relação aos cursos, certo? Mas também é importante que você se pergunte, então, né, o que as pessoas que aprendem a desenhar do zero, certo? Pessoas que estão no nível básico, pessoas que estão no nível do boneco de palitinho fazem para poder aprender de fato a desenhar.
né? Porque a promessa de vou te ensinar a desenhar do zero, ela pode ser verdadeira, mas ela também pode ser uma meia-verdade. E aí, uma parte é o curso, mas a outra parte é você. E hoje a gente está aqui para conversar sobre essa outra parte também, essa parte que é sobre você. Parte desse nosso boneco de palito, ele é inspirado na minha experiência no meu dia a dia como professora de desenho, com as pessoas que eu converso, mas ele também está inspirado numa postagem que eu fiz no Instagram com esse mesmo conteúdo, tá? E lá na postagem do Instagram, eu dou 3 passos. 3 passos muito importantes para você que está querendo aprender a desenhar do zero. Que se você quer aprender a desenhar, se você seguir esses 3 passos, eu não tenho dúvida que você vai aprender. Beber uma água, e hoje eu tô aqui com a minha caneca do coelho pra gente comemorar o Ano Novo Lunar. O Ano Novo Lunar, que por muito tempo, né, a gente chama de Ano Novo Chinês. E só esse ano, eu não sei se essa discussão ela já acontecia em anos anteriores, mas só esse ano eu vi uma discussão acontecendo falando sobre o seguinte, que a gente chama de Ano Novo Chinês, mas seria melhor chamar de Ano Novo Lunar. Primeiro porque várias culturas comemoram, né, o Ano Novo Lunar, não apenas a China. Segundo porque, por exemplo, esse ano é o ano do coelho, no Ano Novo Lunar chinês. No entanto, na cultura vietnamita, por exemplo, não é o ano do coelho, é o ano do gato. Então existem algumas diferenças de culturas para culturas. E eu achei isso super interessante, fazendo essa pausa aqui, essa curiosidade aleatória aqui no nosso boneco de palito, antes de eu te falar os 3 passos. E claro, aproveitando para beber uma água, porque a conversa aqui, eu falo, e aí é bom sempre beber uma aguinha. Então, gente, o primeiro, lá no Instagram eu te dei 3 passos, mas eu vou falar de outros 2 passos, ou seja, a gente vai falar de 5 passos muito importantes para quem está querendo aprender a desenhar do zero. Passos que, se você seguir, eu não tenho dúvida que não importa o seu nível, você vai aprender a desenhar e você vai não apenas aprender a desenhar, mas conseguir avançar, conseguir crescer, se desenvolver, avançar de nível no desenho, certo? E a primeira coisa, eu tô aqui com a minha pesca na mão, a primeira coisa que eu diria que é muito importante se você está querendo aprender a desenhar, é você se comprometer a um programa. Isso parece óbvio, né? Falando assim em voz alta, se você está querendo aprender alguma coisa, você tem que seguir um cronograma, você tem que ter um plano de ensino, você tem que ter assim, primeiro aprende isso, depois aprende aquilo, né? Mas muitas pessoas fazem exatamente o contrário disso. Começam a aprender a desenhar, aprende uma técnica aqui, aprende uma técnica ali. As técnicas, elas têm uma ordem que, se você aprender, o seu aprendizado ele vai ser potencializado, ele vai ser melhorado, né? E aí o que eu vejo muitas pessoas, especialmente aqui na internet, fazendo? Aprendendo de qualquer jeito, sem seguir um programa, sem realmente entender quais são as técnicas ou qual técnica você aprende antes de qual. Então a primeira coisa, eu diria, é você se comprometer com a ideia de que você quer aprender a desenhar. E a melhor maneira que você tem de fazer isso é seguindo um programa, certo? Quando você se matricula num curso de desenho para aprender a desenhar, seja ele presencial ou online, ali você já está seguindo o cronograma das aulas, você já está seguindo um plano de ensino, a sequência das aulas, a quantidade de aulas, de exercícios que você vai fazer. É muito comum que a pessoa que está querendo aprender a desenhar, ela consiga manter o ritmo de desenho enquanto ela está matriculada num curso, ou enquanto ela tem, por exemplo, acesso ali ao curso online, enquanto ela está fazendo as aulas do curso online. Mas depois que acaba o curso, ela fica meio perdida, né? Sem saber o que fazer. E quando eu falo programa, eu tô falando de conteúdo, ou seja, eu tô falando das técnicas que você vai estudar, das informações que você vai receber, da ordem dessas informações e dessas técnicas, mas eu também tô falando de compromisso no sentido de tempo, no sentido de você reservar um tempo na sua semana para você desenhar. E esse tempo, gente,
Ele pode ser, por exemplo, uma vez por semana, 1 hora por semana. Ele pode ser 3 horas por semana. Você estuda 3 dias durante 1 hora. Ele pode ser, o que eu recomendo, tá? Porque o meu curso, Desenho para quem não sabe desenhar, eu te prometo aprender a desenhar o básico em 30 dias. Então, se você quer aprender a desenhar em 30 dias, a carga horária ideal para você treinar toda semana o desenho é 6 horas semanais. Poxa, Paula, 6 horas semanais? Gente, 6 horas semanais é menos de 1 hora por dia, certo? Se você treinar 1 hora durante 6 dias, olha, ainda fica o domingo para poder descansar, você já está cumprindo essa carga horária de 6 horas por dia, de 6 horas por semana. Se você, por exemplo, desenhar 2 horas por dia, em 3 dias você já matou essa carga horária. Se você desenhar 3 horas por dia, em 2 dias você já desenhou 6 horas por semana. Então não é impossível, e eu tenho certeza que se você ficar um pouquinho menos no celular ou assistir um pouquinho menos de série na Netflix, você consegue organizar a sua rotina para poder estudar, nem que seja 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos de desenho por dia. Certo? Se não dá 6 horas por semana, não tem problema. Estuda 5, estuda 4, estuda 3, estuda quanto der. O que não dá é pra ficar nessa de, eu não tenho tempo. E aí você não consegue tirar, sei lá, nem meia hora por semana, entende? Então, compromisso. Tá querendo aprender a desenhar? Pensa no cronograma. Pensa no tempo que você tem disponível, quantas horas você tem disponível e qual conteúdo você vai aprender nessas horas. Como eu falei, quando você está fazendo o curso de desenho, você meio que já tem isso de mão beijada, né? Mas é muito importante que, independente de você se organize no seu tempo, porque quando o curso de desenho acabar, você não vai ficar perdida e você não vai ficar dependendo de estar fazendo o curso toda hora para poder tá praticando desenho. O que nos leva ao próximo item. Sim, aprender a desenhar, para aprender a desenhar, você precisa de conhecimento, de informações, que conteúdos cheguem até você. Conhecer as técnicas, conhecer o passo a passo, seguir um método, né? E ver também como é que é a didática do professor. Ter um instrutor, um professor, uma professora de desenho te ajudando vai acelerar os seus resultados, vai te ajudar na hora de tirar as dúvidas, né? Então, assim, é o cenário ideal. Mas toda pessoa que já aprendeu a desenhar, que eu conheço, tem um quê de autodidata. E isso é algo que eu acho que os professores de desenho não falam muito, porque pensa só, eu sou professora de desenho, eu quero que você faça meu curso e eu tô te dizendo que se você for autodidata, né, isso também vai trazer crescimento, né, para sua trajetória como desenhista. Parece meio contraditório, mas não é. Sim, você precisa de orientação. Mesmo quando você chega em níveis avançados, você ainda vai precisar de orientação. E esse é o papel do professor. É garantir que você vai aprender da melhor maneira possível, que você vai construir esse conhecimento da melhor maneira possível, a qualidade do seu aprendizado. Mas você também precisa estudar, você também precisa chegar em casa e ir atrás de informações, você também precisa buscar conhecer sobre desenho, se informar, se instruir por conta própria. Porque essa autonomia, ela é importante não apenas do desenho, como na vida e em qualquer área de conhecimento. A gente aprende conforme a gente assimila, né, com as nossas próprias ferramentas mentais. Então, você criar os seus esquemas. Às vezes o professor, por exemplo, ensinar a desenhar círculo. Tem uma maneira mais orgânica de você aprender a desenhar círculo, tem uma maneira mais geométrica. Tem gente que vai se dar com a maneira mais geométrica, tem gente que vai se dar com a maneira mais orgânica. Daí imagina que no meu curso eu te ensino só a maneira orgânica e você é uma dessas pessoas que aprende melhor de maneira geométrica. E aí você fica com aquela técnica, você tem a informação, tem a instrução do professor, mas tem uma outra maneira que se você buscar, se fosse atrás, você provavelmente potencializaria mais o seu desenho de círculos, você se daria mais, teria mais facilidade. Então tá entendendo como é importante que mesmo você tendo instrução, você busque as coisas, busque informação por conta própria daquilo que te interessa.
Uma terceira coisa que vai te ajudar muito, o terceiro passo que eu diria, que você que está querendo aprender a desenhar do zero, né, pode seguir, e esse passo ele vai te ajudar muito a crescer, a avançar na sua jornada como desenhista, é o seguinte, é você evoluir o seu desenho, estudar as técnicas conforme o seu nível. Esse é outro erro que eu vejo, assim, muitos desenhistas iniciantes e às vezes até desenhistas intermediários cometerem. Você começa a aprender a desenhar e aí quando você já começa a desenrolar mais o seu traço, a entender mais como é que desenha as coisas, você coloca assim objetivos, temas, objetos, coisas para você desenhar que estão muito acima do seu nível, né? E eu acho assim, é importante você se desafiar de vez em quando, desenhar algo mais avançado? Mas se você fizer isso como regra no seu dia a dia, você vai se frustrar muito e isso vai acabar atrapalhando o seu rendimento. Então, tentar aportar caminho, não ser realista e honesta consigo mesmo, né, com relação ao seu nível e o que é adequado para você estudar no seu nível, querer pular, né? Eu não quero mais desenhar forma geométrica, já desenhei textura, agora eu quero desenhar um cenário com cidade, com perspectiva, e aí você ainda não está totalmente preparada para aquilo ali, e você fica forçando a barra para ver se consegue chegar lá mais rápido. Esse é o caminho mais direto para o bloqueio criativo, para a frustração e até mesmo para a desistência, né? Eu conheço pessoas que começaram a aprender a desenhar e são pessoas assim que geralmente têm até um pouco mais de facilidade, né? Avançam nos cursos com facilidade, mas aí ficam colocando temas mais avançados, buscando outros cursos com temas mais avançados e aí depois ficam se sentindo extremamente frustradas porque não conseguem. Então, identifique o seu nível, seja honesta consigo mesma e estude coisas relacionadas ao seu nível, tanto em termos técnicos como em termos de tema. De vez em quando se desafie e não fique na zona de conforto, ou seja, não é porque você está estudando coisa do seu nível que você vai desenhar coisa fácil. Coisa do seu nível não é, isso aqui é fácil, não. Né? Existem assim, os dois lados da moeda, nem pode ser muito difícil, nem pode ser muito fácil, certo? E eu acho que esse terceiro passo ele tem a ver com o quarto passo, que é você focar nas técnicas que importam. Uma coisa é colada na outra, né? A gente aprende a desenhar e tem um punhado de técnicas para a gente aprender a desenhar em cada nível. Então, como eu falei, ao invés de você estar buscando técnicas, conhecimentos avançados o tempo inteiro, naquela ânsia de chegar logo num nível avançado, seja porque você, sei lá, acha que não vai ter tempo para chegar nesse nível. Por exemplo, eu conheço pessoas que são estudantes de alguma área criativa, design gráfico, design de jogos, design de moda, e a pessoa quer muito aprender logo a desenhar, porque ela vai encerrar a faculdade, ou vai chegar àquela cadeira difícil, e a pessoa quer já estar desenhando, né, para poder fazer aquela cadeira de faculdade ou para concluir a faculdade. E não adianta, gente, pular etapas nesse sentido não vai te ajudar, pelo contrário, é possível que pular etapas quando você está aprendendo a desenhar, não prestar atenção nas técnicas que são adequadas ao seu nível atual, isso provavelmente só vai te atrasar. E por último, gente, eu deixei por último o que eu considero o mais importante de todos os itens, de todos os passos que a gente conversou. O passo mais importante é você compreender que aprender a desenhar, além de um processo técnico, intelectual, corporal, é também um processo emocional. Você aprender a gerenciar suas crises, seus fracassos, seus erros, seus medos, as críticas, você aprender a gerenciar o seu emocional como desenhista. De tudo que eu te falei, eu considero que esse último passo é o mais importante, porque você pode estar ali com um gosto de gás para aprender a desenhar, pode seguir um programa, pode se comprometer com a ideia de desenhar,
pode buscar técnicas adequadas ao seu nível, mas se no final das contas, na primeira frustração que você tiver, seu edifício desmoronar, então é possível que você deixe de aprender a desenhar, não porque você não esteja indo bem, não porque você não tenha talento, não porque desenho é ou não é pra você, mas por uma questão emocional mesmo. Desenhar é algo que mexe com a nossa percepção interior e exterior de nós mesmas. Através do desenho a gente consegue perceber nossos pensamentos, nossas emoções. Através do desenho a gente tem momentos focados, né? Nossa atenção ela fica mais focada. Através do desenho a gente também consegue pensar mais na nossa autoimagem, né? O desenho é algo que geralmente ajuda a gente a se perceber como bem na fita. A gente fazer um desenho, terminar, olhar para o desenho que a gente fez e gostar, é algo que alimenta a nossa autoestima. Então, o desenho ele é um processo emocional. Quando você está crescendo, quando você é criança e você para de desenhar, por exemplo, porque você ouviu críticas, porque alguém te disse que você não consegue desenhar, que você não sabe desenhar, que seu desenho não é bonito, né? Então, gerenciar a sua vida emocional relacionada ao desenho. Não parar, não desistir no primeiro bloqueio criativo ou no primeiro desenho que você fez que ficou horrível, que você imaginou uma coisa, imaginou A e saiu B, né? Que você imaginou de um jeito que você teve que amassar o desenho e jogar no lixo. Não desiste nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira crise. Entende que desenhar é um processo emocional e que desenhar tem altos e baixos. Tem momento que você está desenhando ali que é a coisa mais prazerosa do mundo, que te faz muito bem. E tem momentos que você vai desenhar e que isso vai poder te causar frustração, medo, né? Que você vai se perguntar, que você vai se sentir travada, certo? Então, gerenciar as crises emocionais ou o seu desenvolvimento emocional conforme você evolui, você cresce na sua jornada do desenho é um dos passos mais importantes para quem está querendo aprender a desenhar. E, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É claro que eu vou te falar do curso Desenho para quem não sabe desenhar, se você ainda não conhece, se você quer conhecer essa nossa conversa, né? Esses nossos passos sobre como aprender a desenhar. Você vai poder ver mais sobre esse assunto na página do curso Desenho para quem não sabe desenhar no meu site. Então eu vou deixar o link na descrição, caso você queira dar uma olhadinha, conhecer mais, tá querendo aprender a desenhar do zero. E chegamos ao fim de mais um Boneco de Palito, nossa conversa. Se você gostou, não esquece de deixar a sua curtida. Não esquece de comentar, de me dizer o que você achou de todo o conteúdo, se ficou alguma dúvida, se tem alguma sugestão. E de compartilhar com pessoas que você acha que vão gostar desse vídeo também. Adeus e obrigada por todo o peixe.